A conquista e divisão da Terra Prometida. Após a queda espetacular de Jericó, Israel estava apenas começando sua campanha de conquista de Canaã. A notícia do milagre havia se espalhado rapidamente por toda a terra, e o terror dominava os corações dos reis cananeus. Eles sabiam que não enfrentavam apenas um exército humano, mas um povo acompanhado por um Deus que controlava as forças da natureza e derrubava muralhas com gritos. No entanto, apesar do medo, muitos escolheram resistir, em vez de se render. A próxima cidade-alvo era Ai, uma pequena fortaleza nas montanhas. Os espias retornaram confiantes, dizendo que apenas 2 ou 3 mil homens seriam suficientes para conquistá-la. Mas quando atacaram, foram humilhantemente derrotados. 36 homens morreram, e o exército fugiu em pânico. O coração do povo desfaleceu. Como era possível? Deus não estava com eles? Josué rasgou suas vestes e caiu de rosto em terra diante da arca, clamando a Deus. A resposta veio rápida e severa. Havia pecado no arraial. Alguém havia desobedecido a ordem de não tomar nada de Jericó. Acã, da tribo de Judá, confessou ter escondido uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro em sua tenda. O pecado foi julgado, e somente depois que a santidade foi restaurada, Deus ordenou um novo ataque. Ai, desta vez usando uma estratégia de emboscada dada pelo próprio Senhor, Israel conquistou e destruiu completamente a cidade. A campanha continuou com intensidade crescente. Em Gibeão, os habitantes, aterrorizados pelo avanço israelita, usaram de astúcia. Vestiram roupas velhas, pegaram pão mofado e se apresentaram como embaixadores de uma terra distante, pedindo aliança. Josué e os líderes, sem consultar ao Senhor, fizeram juramento de paz com eles. Apenas 3 dias depois, descobriram que os gibeonitas eram vizinhos próximos. O juramento não pôde ser quebrado, mas eles foram condenados a servir como cortadores de lenha e tiradores de água para sempre. Quando 5 reis amorreus de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon, se uniram para atacar Gibeão por ter feito paz com Israel, os gibeonitas pediram socorro. Deus ordenou a Josué: não os temas, porque os entreguei nas tuas mãos. Israel marchou a noite toda, desde Gilgal, e caiu sobre os exércitos, aliados de surpresa. Deus enviou grandes pedras de granizo do céu, que mataram mais inimigos do que as espadas israelitas. Então aconteceu um dos milagres mais extraordinários da história. Quando o dia estava terminando, e os inimigos fugindo, Josué clamou diante de todo Israel: Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol parou no meio do céu, e não se apressou a se pôr, por quase um dia inteiro. Nunca houve dia semelhante, nem antes nem depois, em que o Senhor obedecesse à voz de um homem. Os 5 reis foram capturados escondidos em uma caverna, executados e suas cidades conquistadas. A campanha do sul foi devastadora. Maquedá, Líbna, Laquis, Eglon, Hebron e Debir caíram uma após a outra. Josué feriu toda aquela terra, desde Quedes-Barnea até Gaza, e toda a terra de Gósen até Gibeão. Não deixou sobrevivente algum, destruindo tudo o que tinha fôlego, como o Senhor havia ordenado. Então os reis do norte, liderados por Jabim, rei de Hazor, formaram uma coalizão ainda maior. Reuniram um exército incontável como a areia da praia, com muitos cavalos e carros de guerra, acampando junto às águas de Marim. Era o maior exército que Israel enfrentara. Mas Deus disse a Josué: não temas diante deles, porque ama-na esta mesma hora, eu os entregarei todos feridos diante de Israel. Josué atacou de surpresa, e Deus os entregou nas mãos de Israel. Perseguiram-nos até grande Sidom, até Misrifote, Mami, e até o vale de Mispá. Josué queimou todos os carros de guerra e jarretou os cavalos, conforme Deus ordenara. Tomou Hazor e queimou-a, pois era a principal daqueles reinos. A lista de reis derrotados era extensa. No total, 31 reis foram vencidos, desde Aroer, às margens do ribeiro de Arnon, até o Monte Hermon,
e toda a planície oriental. A terra teve descanso da guerra, mas a conquista não estava completamente terminada. Havia ainda muitas regiões a serem tomadas. Toda a terra dos filisteus e dos jesuritas, desde Sihor até Ecrom ao norte, toda a terra dos cananeus, dos sidônios e dos amorreus, nas montanhas do Líbano. Deus prometeu que ele mesmo expulsaria esses povos, mas caberia às tribos individuais completarem a conquista de seus territórios. Josué já era velho e avançado em dias, quando Deus lhe disse: muito grande é ainda a terra que fica para possuir, mas divide esta terra por herança. Era tempo de distribuir o território conquistado entre as 12 tribos. A divisão seria feita por sorteio, mas não de forma aleatória. Deus mesmo guiaria as sortes para que cada tribo recebesse exatamente a porção que ele havia determinado. Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés já haviam recebido suas heranças a leste do Jordão, conforme Moisés lhes concedera antes de morrer. Agora, as 9 tribos e meia restantes receberiam suas porções a oeste do Jordão, na terra de Canaã, propriamente dita. A divisão começou em Siló, onde o tabernáculo foi estabelecido. Josué lançou as sortes diante do Senhor. Judá recebeu a região sul, uma terra vasta que incluía Hebrom, onde Caleb, o velho guerreiro de 85 anos, que havia sido fiel junto com Josué 45 anos antes, recebeu pessoalmente sua herança. Simeão recebeu sua porção dentro do território de Judá, no extremo sul. Benjamim ficou com uma faixa estreita, mas estratégica entre Judá e Efraim, incluindo Jericó e proximidades de Jerusalém. Os filhos de José, Efraim e Manassés receberam as terras centrais férteis, embora reclamassem que eram muitos e a porção pequena. Josué os desafiou a subirem as montanhas e conquistarem mais terra, derrubando as florestas. Zebulon e Issacar ficaram na Baixa Galileia, com terras férteis para a agricultura. Eiser recebeu a costa norte, ao longo do Mediterrâneo. Naftali ficou com a Alta Galileia, ao redor do Mar da Galileia. E Dan recebeu originalmente uma pequena porção no centro-oeste, mas depois migrou para o extremo norte, por não conseguir expulsar completamente os amorreus de seu território original. Dentro dessas distribuições, cidades especiais foram designadas. 6 cidades de refúgio foram estabelecidas, 3 a leste e 3 a oeste do Jordão, onde alguém que matasse outra pessoa acidentalmente poderia fugir para proteção até que seu caso fosse julgado. Essas cidades eram Quedes na Galileia, Siquém nas montanhas de Efraim, Kiriat Arba Hebron nas montanhas de Judá, Bezer no deserto da planície de Ruben, Ramote em Gileade da tribo de Gade e Golã em Bazã da tribo de Manassés. Além disso, 48 cidades com suas pastagens foram dadas aos levitas, que não receberam território próprio, pois sua herança era o próprio Senhor e o serviço do tabernáculo. A distribuição foi cuidadosa e justa. Cada família conhecia suas fronteiras, cada tribo sabia seus limites. A terra que Deus havia prometido a Abraão, séculos antes, agora pertencia a seus descendentes. Das montanhas do Líbano ao deserto do Neguebe, do rio Jordão ao mar Mediterrâneo, a terra estava nas mãos de Israel. Nem uma só palavra de todas as boas promessas que o Senhor fizera à casa de Israel falhou. Tudo se cumpriu. As tribos podiam finalmente estabelecer-se, construir casas, plantar vinhas, criar filhos em paz. A jornada iniciada no Egito sob Moisés, continuada no deserto por 40 anos, culminou na possessão plena da terra prometida sob Josué. Era o cumprimento de uma aliança divina, a fidelidade de um Deus que não mente, nem falha. E agora cabia a cada geração manter-se fiel a esse Deus, obedecendo seus mandamentos e não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, para que permanecessem na terra e prosperassem nela por todas as gerações futuras. Amanhã teremos um novo vídeo por aqui. Inscreva-se no nosso canal, para não perder as novidades. Deixe uma curtida e compartilhe com alguém que você ama, para ajudar a abençoar outras vidas.